Vídeo sobre como investir no mercado de ações norte-americano. No vídeo anterior a gente viu sobre o mercado em si, né, sobre a bolsa de Nova York, Nasdaq, um pouquinho sobre índices, e hoje a gente vai ver um pouco melhor sobre índices, aprofundar um pouquinho mais e ver sobre ações em si, um pouquinho, né, introdução. Aqui nesse slide, né, a gente tem uma série de termos, né, que é importante a gente ter em mente para poder conseguir ler de forma eficaz e eficiente as notícias norte-americanas sobre o mercado de ação de lá. Então, assim, quando vocês forem ler alguma reportagem, alguma notícia qualquer em inglês e o contexto for claramente o mercado de ações, as palavras security, equity, stock, todas significam a mesma coisa. Mas aqui, né, por favor, leiam aí o texto, vocês entendem que não são exatamente a mesma coisa, só que no contexto de mercado de ações, se o contexto for bem definido, bem claro, elas são usadas de forma como se fosse a mesma palavra. Então, né, o equity market é o mesmo que stock market, que é mercado de ações. E aí, avançando um pouco, mercado de ações, ele tem ações, e as ações elas são simbolizadas pelo que eles chamam de ticker symbols, que são letras, né? São de 3 a 4 letras. Então aqui um exemplo, né? A Ford, na verdade é uma, né? As primeiras empresas elas tinham uma ou duas letras, mas hoje em dia a maioria são 3 ou 4, por exemplo, que na época são 4 letras. Mas assim, no mercado de ações, você também tem listados fundos. Não são só listados empresas, né? Fundos de ações também são listados. E o que são fundos de ações? São fundos de ações nada mais ou menos que são uma cesta, né, de ações de empresas. Por exemplo, um determinado fundo pode ter a Ford, pode ter a Apple também. Geralmente os mercados, então assim, quando você compra esse fundo, né, que tem a Ford e a Apple, esse fundo ele vai te dar acesso ao valor de mercado nas flutuações da Ford e da Apple. E aí vem os detalhes, né? O detalhe principal aqui é o seguinte: fundos geralmente eles estão atrelados a algum setor ou a algum índice. Você vai ter fundos, né, como a gente viu antes, que estão relacionados com os índices principais, né, o SPY, que é um fundo que reflete o mercado, S&P 500, o Triple Q, que ele reflete as variações da Nasdaq e por aí vai, né? E você também tem fundos que vão refletir setores específicos, né? Que nem a XLU, que é o setor de utilities, por exemplo, gás, água, esse tipo de coisa. IBB, que é o setor de biotecnologia. Mas você também tem vários fundos que, no final das contas, eles são determinados de forma arbitrária. O fundador do fundo, ele decidiu, né, ele ou ela decidiu que aquele determinado fundo vai ter uma cesta de ações que estão, que a pessoa julgue que são de alto crescimento. Então, fundo de ação de alto crescimento. O fundo de ação de empresas pequenas que investem no agronegócio. Então, assim, fundo é basicamente uma coleção de mais de duas ações que pode refletir tanto o mercado quanto um setor como um tema qualquer. Mas aí tem outro detalhe. Existem dois tipos de fundos. O Mutual Fund, que é um tipo, e o ETF, o Exchange Traded Fund, que é outro tipo. Mutual Funds, eles não têm um ticker, eles não têm símbolo, eles não são listados no mercado de ações. Então, se você tiver interesse nesse tipo de fundo, a gente não vai discutir aqui, e eles são feitos diretamente com as empresas que oferecem esses fundos. O que a gente está interessado aqui são nos fundos que você consegue comprar, né, que você consegue
comprar e vender no mercado de ações, ou seja, está listado no mercado de ações. E esses são apenas os ETF. Como já disse, né, são uma cesta de ações, eles variam grandemente dependendo do objetivo do fundo. Você paga, né, uma taxa para você ter acesso ao fundo. E um outro detalhe também importante é que você pode usar essas ETFs para comprar ou vender tipos diferentes de investimento. Eles não são limitados ao mercado de ações, ações, né? Você pode comprar uma ETF que varia com o preço do ouro, com o preço do milho, commodities, né, de um modo geral. Bonds, que no Brasil seriam o tesouro, né? Tesouro direto. Então, isso tudo pode ser comprado pelas ETFs. Então, basicamente é isso. Se você, a partir do momento que você está no mercado de ações, você tem uma conta, né, para poder comprar e vender no mercado de ações, né, com um broker, você pode fazer transações com ações de empresas ou fundos que vão flutuar de acordo com índices grandes, né, como Nasdaq, S&P, com setores ou com uma cesta de empresas individuais. E aí, no final das contas, a gente está batendo muito nessa questão do fundo, porque os fundos eles são uma ferramenta muito útil. Eu pessoalmente não gosto de investir em fundo, porque no final das contas a gente vai aprender que há formas de você ter o benefício do fundo, né, que é a diversificação, sem ter que pagar taxas, mas isso vai ser uma outra coisa. Agora o ponto aqui, o motivo principal da gente estar vendo mais a fundo um pouco sobre fundos, é que eles são formas fáceis e rápidas de você ter acesso a como um determinado setor, ou como o mercado como um todo, ou parcelas do mercado, estão flutuando ao longo do tempo. Então é mais como uma ferramenta mesmo. Então aqui a gente está agora focando em ações, especificamente ações de empresas. Então agora a gente vai deixar de lado um pouco fundos. E então, quando você pensa em ações, tem praticamente duas coisas, né, essenciais sobre o que vai determinar se essa ação vai ser um bom investimento ou não. Uma é você saber o valor de mercado, capitalização, o valor de mercado dessa empresa. E o outro é sobre as finanças, né, as finanças da empresa. E essas coisas, o valor de mercado e finanças, a gente coloca eles à parte, porque, por exemplo, se uma empresa for pequena, o impacto das finanças pode ser muito grande no valor de mercado da empresa. Né? O valor de mercado, na verdade, como a gente está vendo aqui, nada mais é que o valor da ação, né, multiplicado pelo número de ações. Como o número de ações, de um modo geral, não varia, ou quando varia, né, em momentos distintos, né, ao longo da história, a gente assume que isso aqui é fixo. Então, o valor de mercado é basicamente o valor que está sendo cotado para aquela ação. Né, a multiplicação aqui. Né? E então, né, você o que realmente importa aqui no final das contas para o valor de mercado é o quanto que os investidores estão dispostos a pagar por aquela ação. E isso está diretamente relacionado com as finanças, obviamente. Só que o que acontece? Se uma empresa for muito pequena, uma empresa de biotecnologia, por exemplo, que não tem nenhuma droga no mercado mas porém tem algumas drogas sob triagem clínica. Essas empresas geralmente elas não fazem dinheiro, elas não têm lucro. Então, quando você olha as finanças dela, você vai ver a parte do lucro negativa, a parte de vendas com frequência negativa. Então, as finanças para esse tipo de empresa
é avaliado no futuro. Ou seja, você quer saber quanto que essa empresa tem potencial de ganhar quando ela começar, né, a ter lucro, quando ela começar realmente, vamos supor, assumindo que vai ser aprovado aqueles medicamentos, pelo menos alguns deles, quanto que é o potencial de lucro. Então, finanças é um negócio complicado, porque às vezes você vai olhar e vai avaliar, né, o valor do estoque baseado nas finanças atuais ou nas finanças projetadas. E no final das contas, quando você faz esse tipo de análise vai te dar qual que é o valor de mercado que seria justo para aquela empresa. E o que eu quero dizer com justo? Justo significa que, se você acha que aquela empresa possivelmente vale 1 bilhão e hoje ela está no valor de 500 milhões, então ela está sendo vendida barato, né? O valor de mercado dela hoje não está correspondente ao valor real da empresa. Então o investidor vai se sentir incentivado a comprar ações dela, e quando ela bater 1 bilhão, ele vai reavaliar as finanças. Se concluir que realmente não mudou nada, né, o valor de mercado deveria ser em torno de 1 bilhão, possivelmente vai vender. Então muita gente faz essa análise. Se o mercado, né, flutua e, né, as empresas às vezes elas ficam com valores que são muito acima ou muito abaixo, mas de um modo geral o valor de mercado e as finanças elas andam junto. E aí tem a questão do setor, que, como eu já comentei, né, empresa de biotecnologia, você vai olhar nas finanças com uns olhos, né, com os olhos mais focados no futuro. Agora, por exemplo, quando você vai analisar uma empresa bem estabelecida como a Microsoft, você vai querer ver as finanças de hoje, né? Que obviamente você vai projetar para o trimestre seguinte e ver se vai continuar crescendo, você vai diminuir, e aí você vai basear nesse crescimento projetado o seu investimento. Aí você vai se basear em algo que já tem uma história, né, de lucro ou perda de lucro. E então, assim, de um modo geral, são essas duas coisas, né, o valor de mercado e as finanças. E isso dentro do contexto do setor. Porque você não tem como fazer essas análises para todas as empresas de forma igual. E as empresas, aí tem as definições, né, tem as microcap, que são empresas bem pequenininhas, abaixo de 300 milhões, small caps, empresas pequenas, abaixo de 2 bilhões, mid caps, capitalização média, né, que são entre 2 e 10, as large caps, né, de grande capitalização, que são acima de 10 bilhões, e tem também as mega caps, né, que são as gigantes, que aí tem uma lista muito pequena, umas 5 empresas só, perto de trilhão. Mas, então, obviamente, né, agora para a gente já deve estar claro que esses valores são aproximados, né, porque uma empresa que hoje está sendo avaliada em torno de 100 milhões, se por um evento qualquer temporário, por exemplo, agora o coronavírus inflou a avaliação de mercado de várias empresas e, né, derrubou várias outras também, né, mas algumas envolvidas em pesquisa de vacina, por exemplo, inflou o valor de mercado. Então essas empresas elas vão passar de 300 milhões, porém são empresas pequenas, então um investidor, né, um gerente de fundo de ações, possivelmente vai ainda incluir essas empresas como microcap, mesmo se estiver acima de 3 bilhões, ou de 300 milhões. Então esses valores eles não devem ser levados muito ao pé da letra, mas um guia, né? As empresas que tendem a cair historicamente, de modo geral, nessa faixa, vão ser classificadas dessa forma. E aqui a gente está com alguns poucos exemplos, né? 3 exemplos de empresas. Só um segundo antes de passar para cá. Então, quando a gente fala de finanças, tem dois pontos principais, né, para se levar em consideração. Um é venda, né, revenue é venda, e o outro é earnings, que é o lucro. Então, tem empresas que vendem muito, mas a margem de lucro é pequena, então, né, o lucro vai ser baixo.
tem empresa que vende muito pouco, mas a margem de lucro é tão grande que o lucro vai ser muito grande. Chega a ponto até de, né, ter um declínio na venda, mas um aumento no lucro. Mas enfim, esses dados são importantes porque eles também estão relacionados a como a gente vai avaliar a empresa de acordo com o setor. E aqui, né, termos em inglês, né, que são importantes a gente ter em mente, né, revenue, income, top line, bottom line. Então tá aqui para vocês terem essa informação quando vocês forem ler alguma reportagem ou algo do tipo. E aí, olha só, vamos começar aqui com a Microsoft. A Microsoft é uma mega cap, na verdade, né? É large, mas na verdade é mega. É uma empresa muito grande, a maior empresa do mercado atualmente. O valor de mercado no dia que eu olhei aqui estava em torno de 1,4 trilhões. É um setor de tecnologia. O setor de tecnologia, de um modo geral, eles estão muito mais interessados com a venda e menos com o lucro. Por que isso? Porque o que importa, de um modo geral, varia um pouco, mas de um modo geral, ainda mais com uma empresa como a Microsoft, o que mais pesa é eles estabelecerem de forma bem sólida um número grande de clientes. Uma vez que você é cliente, dificilmente você vai sair, né? Dificilmente você vai trocar. Então você vê que o lucro da Microsoft ele é variável, né? Ele estava subindo aqui, mas depois teve uma caída, mas a venda ela tá num crescente. E você vê que o mercado, né, tá recebendo isso de forma muito positiva. A gente vê que a Microsoft ela vem subindo de forma bem estável e as variações estão sendo de acordo com a caída do mercado em si, que aí, né, vai além da força da empresa para se manter no mercado. Então, o que acontece? Se você for avaliar uma empresa no setor de tecnologia, de um modo geral, você tem que levar em consideração mais vendas do que o lucro em si. Tem várias empresas que na verdade elas não têm lucro, elas não produzem lucro, elas ficam no negativo por um bom tempo, principalmente empresas, né, relativamente mais recentes. E essas, por exemplo, um caso clássico, a Uber ficou no lucro negativo, né, perdeu dinheiro por muito tempo, porém vendas estavam aumentando muito. Então eles estavam criando uma base de clientes muito forte e isso apela muito mais para o investidor no setor de tecnologia do que ter um lucro, porque, né, no final das contas, depois que você estabelece a base de clientes, você depois pode lucrar de acordo. Por exemplo, eu estou fazendo esse vídeo usando um produto da Microsoft, né, PowerPoint. Então, eu não consigo imaginar, né, que muita gente consiga sobreviver sem produtos da Microsoft. Eles estabeleceram uma base de mercado, uma base de clientes que não muda. Então, assim, obviamente hoje o que realmente aumenta, né, a venda, né, da Microsoft não os produtos, né, tido como Microsoft Office, né, tido como para computador, assim, para pessoas normais, né, retail, né, clientes pequenos como a gente. Na verdade, o que está, né, realmente fazendo o mercado, a Microsoft crescer no mercado de ações hoje de forma incrível, como está crescendo, né, está uma velocidade muito grande para o tamanho da empresa, na verdade é o negócio deles no cloud, né? Mas isso a gente vai ver outra hora. E aí, um outro exemplo aqui, na área de biotecnologia, Bio-Rad, que é uma empresa tida como mid-cap, né? Tamanho médio, setor de saúde. E aí você vê que vendas não aumentou tanto, porém o lucro vem aumentando muito. Eu não sei exatamente o motivo, né? Eu não pesquisei especificamente essa empresa para saber o porquê, mas a gente pode imaginar que se ela tem uma droga, às vezes uma droga sai do mercado, entra outra, então o volume de venda não aumentou tanto, mas conforme vai trocando a droga que eles têm no mercado, a droga atual, né, que está repondo a antiga, tem uma margem de lucro maior. Então esse tipo de empresa não necessariamente tem que né, você vai ver um aumento de venda, mas você espera ter lucro. Então é o caso aqui. E você vê que, né,
essa empresa vem crescendo muito também, já, né, de forma bem consistente e, né, mais volátil do que a Microsoft, mas você vê que o crescimento também vem contínuo, né, ao longo dos anos. Aí aqui a gente tem uma outra empresa, Netgear, que é uma empresa um pouco mais, é menor, né, é small cap, e é um nicho bem mais específico, é de tecnologia, mas é um nicho bem mais específico, e essa empresa, ela não tem aumento de vendas, na verdade teve um pequeno declínio, e também não está tendo um aumento no lucro. O declínio é pequeno, não é um declínio muito grande, mas o fato de não estar tendo aumento, principalmente nas vendas, na base de cliente não está aumentando, ela mesmo, né, anteriormente não estava crescendo muito, estava bem volátil e ao longo do tempo, né, principalmente o ano passado, teve uma queda muito grande. E aqui vem uma informação muito importante que vocês têm que ter em mente. O mercado de ação, ele não gira em torno de valores absolutos, ele gira em torno de crescimento. Se a ação estiver crescendo, os investidores vão se interessar em comprar. Se a empresa, né, se a finança da empresa estiver crescendo, o investidor vai se interessar. Se estiver estagnado, às vezes é tão ruim quanto estiver caindo. Porque às vezes as vendas ou o lucro cai, mas cai por quê? Porque a empresa está investindo para poder crescer mais, né? Tem um motivo positivo para a caída. Mas se estagnar por muito tempo, sem uma justificativa, que nem no caso do Netgear, eles estão no nicho muito específico. Então ela não está conseguindo crescer mais. Eu não sei dessa empresa, né, a fundo, mas está claro que eles não estão com dificuldade de crescer. E isso é um problema muito sério para o investidor em termos de perspectiva, né, em termos de se torna uma empresa desinteressante. Então a gente vê aqui uma empresa, né, que tem um crescimento relativamente, né, não muito interessante de lucro, porém está crescendo muito as vendas e vem crescendo muito ao longo do tempo. Aqui uma empresa que em termos de venda não cresce tanto, diferente da Microsoft, mas em termos de lucro vem crescendo muito, vem sendo atrativo para o investidor. E um exemplo de uma empresa em que nada vem crescendo, a caída não é muito significante, mas o simples fato de não ter estagnado se tornou desinteressante, o investidor pulou fora. E aí, agora, como eu falei no início, né, a gente vai voltar nos fundos, nos ETFs, e aqui, o que a gente vai fazer? O que a gente está fazendo, né? A gente está usando os fundos como ferramenta para poder ver qual setor, para ter uma ideia, né, de qual setor está rendendo mais, né, está com performance melhor, em qual momento. Então a gente está olhando aqui o setor de tecnologia, biotecnologia e o setor de energia limpa. Então no período de 5 anos, e nesse ano, né, no período de 1º de janeiro até agora, né, o year to date. Esses gráficos aqui foram feitos no Google, no mesmo lugar que a gente fez antes, então vocês já sabem como fazer isso. Se não souber, por favor, volte ao vídeo número 1. E aqui você vê que o que está acontecendo com o setor de tecnologia em relação ao mercado. Ele, lembrando, né, que o mercado em azul, né, o S&P 500 em azul, e em vermelho os índices. O setor de tecnologia, ele vem na performance superior, bem superior na verdade, ao mercado nos últimos 5 anos. O setor de biotecnologia é o oposto, né? Eles vêm bem estagnado, com um crescimento muito baixo nos últimos anos. E você vê que eles está tendo uma dificuldade para passar de um certo crescimento, né? Sempre quando chega nesse nível aqui, vai cair. O setor de energia limpa, parecido, apesar de que o ano passado deu meio que uma guinada. Agora, se a gente olhar esse ano, a figura muda um pouco. Esse ano, o setor de tecnologia continua liderando, né? Continua firme e forte acima do mercado.
Porém, o setor de biotecnologia, que antes estava com dificuldade de crescer, não estava passando de um patamar, agora está crescendo bem mais que o mercado e mais até do que o setor de tecnologia. Um tanto bom ou mais que o setor de tecnologia. E a gente tem que lembrar que esse ano, com o coronavírus, com essa epidemia, empresas relacionadas com vacina, com drogas para o coronavírus, estão crescendo muito, estão multiplicando o valor de mercado muito rápido. Então, um dos motivos desse setor, possivelmente, um dos motivos, a gente vai ver isso mais a fundo depois, mas é possível, a gente pode imaginar que seja esse um dos motivos. E lembrando que o setor de biotecnologia, por ser um setor onde boa parte das empresas não fazem lucro ainda, é bastante vinculado ao small caps, as empresas de capitalização pequena, que são bem mais voláteis. E como é um fundo, então você vai ter empresas que vão se dar bem, mas outras que vão falir até, por isso que é muito volátil. Então, a gente vai voltar nisso depois, mas por agora o importante é que esse ano eles estão... e você vê aqui que essa linha do zero, ela foi cortada agora, a gente está acima, está no crescimento positivo agora, coisa que não tinha antes, em relação ao mercado. O setor de energia limpa, ele no ano passado teve um crescimento comparável ao do mercado, coisa que não vinha acontecendo antes, e esse ano vem crescendo junto com o mercado, diferença mínima. Então não dá para especular muito aqui, mas é um exemplo de um setor que não está pior que o mercado, mas também não está melhor atualmente. E dois exemplos aqui de que estão melhores. Um exemplo que a gente poderia ter colocado aqui, que está pior, que na verdade a gente pode fazer isso rapidamente, é o setor de finanças. Como que faz isso? A gente vem aqui no Google, agora ETF, finanças. Então a gente pode ver aqui no primeiro, desculpa, aqui, setor de finanças. Pode clicar na primeira aqui, vamos ver o que aparece. Vamos lá, a gente pode pegar essa primeira, é a maior que tem. A gente vem cá em compara, setor de finanças. A gente pode ver aqui que nos últimos 5 anos desempenho parecido com o do mercado, sem grandes variações. E aí esse ano está pior, de um modo geral. Só que aqui a gente já vê que, se for pegar aqui os últimos 3 meses, a gente vê que ele está começando a encontrar com o mercado como um todo. E um dos motivos do mercado de finanças, o motivo de eu ter pegado isso como exemplo, é porque o mercado de finanças obviamente sofreu muito com esse mercado, com essa queda. E os governos ativamente participando e fazendo com que fazendo esses bailouts, que é perdoando dívidas de empresa. Então, no final das contas, o lucro e a perspectiva de lucro dos bancos ficaram diminuídas esse ano. Então, foi um setor que sofreu muito. E você vê aqui que está abaixo. E isso é específico desse ano, porque de um modo geral, o setor de finanças ele não necessariamente vai ser pior ou melhor do que varia com o contexto, mas de modo geral não está muito fora do que o mercado de modo geral faz. E faz todo sentido, sem bancos o mercado não vai funcionar. Então, temos 3 exemplos, e o quarto que a gente acabou de olhar. Agora vamos dar uma olhada num setor específico. Na verdade, 2. Então, se a gente quiser saber como que o mercado, que o setor de tecnologia está indo, a gente pode usar
um fundo, né, um dos maiores, que é esse XLK. E aí, esse fundo, ele é um dos maiores, um dos mais populares, porque ele reflete bem o setor. Ele reflete bem porque ele tem a proporção mais ou menos adequada e as ações adequadas para que no final das contas vai refletir o setor. E aí, se você tiver na dúvida entre, vamos supor que você está interessado no setor e você não quer correr o risco, né, então você vai sentir, né, que vale mais a pena comprar o fundo. Antes de você fazer isso, antes de você comprar o fundo, uma coisa que vale a pena fazer é você ir na lista, né, de empresas que estão sob aquele fundo e ver, né, quais empresas estão lá e a proporção. Como que a gente faz isso? Aqui já está listado, mas a gente pode vir aqui, a gente vai Yahoo Finance, então XLK, setor de tecnologia, e aqui tem várias informações úteis e interessantes, mas o que a gente está interessado agora no momento é só as empresas que estão listadas, né, que estão nessa cesta desse fundo. Holdings, de novo, várias informações, setores, né, setores mais específicos, né, são tecnologia, mas elas podem estar em setor, né, diferentes, setores mais específicos, e aqui é o que importa, aqui, né, para o momento agora. As 10 maiores ações em termos de porcentagem, né, dentro desse fundo, elas correspondem a mais ou menos 70% do valor, né, da contribuição para esse fundo. Ou seja, se você olhar as 10 maiores, as 10 empresas com maior porcentagem, né, dentro desse fundo, ela explica 70% da variação da cotação daquele fundo. Então, ou seja, elas explicam praticamente, né, tudo. Então, se você olhar nelas individualmente, você tem aqui a Microsoft, 21%, Apple, 20%. Só que ele já fez 40%. Então, essas duas empresas sozinhas, Microsoft e Apple, elas explicam 40% das variações, né, do valor desse fundo. E depois você vem Visa, Intel, tem outras empresas que têm uma porcentagem menor. E esses são os valores que a gente tem aqui. Então, assim, para esse fundo, boa parte da variação, para cima ou para baixo, é atribuída, né, às variações da Microsoft e da Apple. Agora, se a gente for num outro fundo, IBB, Biotecnologia, a gente vai lá nas empresas que estão lá, praticamente tudo na área, no setor de saúde. E aí aqui você, né, tem as empresas que são que explicam a maior parte da variação do fundo. Quando eu digo isso é porque, né, se elas têm o fundo tiver uma porcentagem maior dessas empresas, a variação dela vai ter uma importância maior para a variação do fundo. Aí aqui as 10, você já vê que já explica menos, em torno de 50%. Então já de cara já dá para ver que esse fundo é um fundo em que o efeito individual de cada ação é um pouco menor do que o que a gente vê no setor de tecnologia. E aqui a gente vê, né, que a maior é a Vertex, depois vem a Amgen, e por aí vai, né? Tem várias empresas aqui, a gente pode ver aqui, né, Vertex, Moderna, são empresas que estão bem envolvidas nessa questão agora do coronavírus. Mas aí, uma coisa que a gente pode fazer aqui agora, por exemplo, se você clicar no símbolo da primeira, aí aqui as informações sobre o símbolo da primeira. Então, vamos aproveitar a oportunidade, né, dar uma olhadinha aqui no que a gente tem de informação no Yahoo Finance. Tem muita coisa, mas tem algumas coisas que são mais importantes que outras, né? Então aqui são gráficos, né, do ano, né, do dia, tipo aqueles que a gente viu lá no Yahoo, lá no Google.
algumas informações, né, gerais aqui, que a gente mais para frente vai entender melhor. Aqui também a gente vê, né, a questão do venda e lucro. A gente vê que essa empresa está vendendo, o crescimento da venda dela vem sendo bem consistente, bem forte ao longo dos anos. Lucro, nem tanto. É uma empresa na área de tecnologia, porém, diferente da BioRed, o foco dela, né, o forte dela em termos de finanças está sendo o crescimento de vendas. E isso aqui é importante, mas a gente vai voltar nisso uma outra hora. Então assim, a gente vê que a principal a principal empresa, né, desse fundo, ela realmente é uma empresa que é boa, né, que vem crescendo de forma sólida ao longo dos anos. Vamos dar uma olhada na segunda. Segunda, a gente olha aqui, né, um ano mais ou menos volátil, 5 anos, você vê que ela está crescendo, nada muito fantástico, mas vem crescendo, e nada muito impressionante em termos de finanças. Vamos olhar a última agora, a terceira. Mais uma vez, essa aqui na verdade ao longo dos 5 anos vem caindo. Esse último ano agora ela vem crescendo. Essa é a empresa que está produzindo uma das drogas, na vacina, droga contra o coronavírus. E a gente vê aqui, né, que vendas está caindo, lucro vem caindo. Então não é uma empresa assim, muito atraente, mas é a terceira maior desse fundo. Então, assim, algumas conclusões que a gente tira aqui, né? Cada fundo é um fundo. Tem que realmente ir lá e ver as particularidades de cada fundo. De forma muito rápida, como a gente fez agora, dá para ver claramente, né, que setores, né, que estão liderando e que são líderes históricos, né, ao longo de muitos anos vem liderando, como o de tecnologia, essa liderança, ela, nesse caso, ela vem sendo atribuída a 2 estoques principais, enquanto que outras, por exemplo, o setor de biotecnologia, ele não vem tendo um crescimento muito fantástico ao longo dos anos, e esse ano, quando a gente vai lá e olha as empresas que estão listadas, essas empresas, elas variam muito, né? Tem empresas que são atraentes, tem empresas que não são. E aqui eu acabei de observar que essa lista aqui ela não está idêntica à lista lá. Então, né, dependendo do dia que você vai checar, isso aqui muda. E por que isso aqui muda? Isso é interessante também vocês terem em mente. As empresas de tecnologia, a maioria delas são empresas grandes, né? Large caps. E o valor de mercado delas, ao longo, né, de dias ou semanas, varia muito pouco. Varia muito pouco. Porque essas empresas, mesmo elas estão crescendo, elas são um pouco voláteis, né? O valor das ações variam relativamente pouco, para cima e para baixo. Agora, essas empresas de biotecnologia, o valor de mercado delas varia muito. Então, se num fundo de ação de biotecnologia, esse fundo ele tem um número X de ações para cada empresa, o valor daquele número X de ação vai variar com o valor da ação individual, obviamente. Então, por exemplo, aqui quando fala que a porcentagem é em torno de 9% para essa empresa, significa que aquele número de ação X para essa empresa tem um valor de mercado Y que corresponde, o valor de mercado corresponde a em torno de 9% do valor de mercado do fundo. Então essa porcentagem aqui está relacionada com o valor de mercado do fundo, somado, né, das empresas. Como essas empresas são muito voláteis, por exemplo, o dia que eu vi aqui, a Vertex, ela era a terceira maior. Se a gente for aqui e ver hoje, a Vertex é a primeira, é a maior. Isso indica que a primeira, que é a Gilead, ela perdeu posição, né? E aí, a gente, de curiosidade, a gente pode dar uma olhada aqui, a gente vai ver que ela deve ter caído nos últimos dias. E voa lá, caiu nos últimos dias. E possivelmente a Vertex subiu nos últimos dias. Se a gente ver aqui no intervalo de um mês,
necessariamente uma subida, mas ela também não teve nenhuma caída como a Gilead. Então, na verdade, a Gilead perdeu posição e a Vertex assumiu. Então, isso é evidência de que elas são muito voláteis, né? Então, tem que tomar cuidado com esse tipo de setor. Não é um exclusivo de biotecnologia, que a gente só está dando um exemplo. E aí, agora, vamos usar essa ferramenta, né, que seria os fundos de ações de setor, para poder avaliar a performance da Apple. A Apple, lembrando, né, que é a segunda maior empresa do mundo no setor de tecnologia, né, naquele fundo de tecnologia, a Apple e a Microsoft as duas maiores. E aí, vamos ver aqui como é que a Apple vem, como está sendo a performance da Apple ao longo dos anos. Se a gente vê, né, um período maior, né, de 5 anos, né, Apple azul, vermelho, né, o mercado, você vê que a Apple ela vem subindo, só que ela é relativamente volátil, né? Ela tem vezes que ela chega, né, a ter performance semelhante ao do mercado, supera o mercado. Se você olhar enfim, então, desculpa, se você, né, pegar a Apple contra o mercado, você vê que ela está performando melhor, só que teve períodos que ela estava até pior ou igual. Agora, se você comparar a Apple com o mercado, com o setor de tecnologia, você vê que o setor de tecnologia, agora o setor de tecnologia em vermelho, teve período que estava melhor do que a Apple, teve período que a Apple estava melhor. Só que uma coisa que realmente chama atenção aqui é que, apesar da performance parecida, que não é surpresa, né, porque a Apple é uma empresa que tem um impacto muito grande nesse setor, a Apple está bem, né, a Apple em azul, está bem mais volátil do que o setor. Você vê que o setor vem num crescimento relativamente, né, linear. Tem, né, caídas, obviamente, porque o mercado cai por motivos, né, econômicos, mas a flutuação é relativamente pequena em relação ao que você vê com a Apple. E se você comparar agora a performance da Apple com a performance das maiores empresas do mercado, né, as large caps, você vê que a Apple vem performando muito melhor. E um detalhe, uma coisa interessante que depois a gente vai voltar, é que a performance dessas empresas, né, as empresas de capitalização muito grande, é muito, muito, muito parecida com a do mercado. Ou seja, isso faz todo sentido do mundo, e ainda bem que é assim, porque senão alguma coisa estaria errada aqui, né? Porque o mercado, né, S&P 500, S&P 500, a média, né, o valor da cotação, né, para S&P é baseado na média ponderada né, das 500 maiores empresas e é ponderado em relação à capitalização. As maiores empresas têm um efeito maior no índice. Então você vê claramente que isso faz todo sentido, a diferença é mínima. Então o que a gente tira de conclusão aqui em relação à Apple? Se você for o tipo de pessoa que está interessado na Apple porque você, né, gosta dos produtos da Apple e acredita que vai, né, continuar vendendo mais e o crescimento vai continuar acelerado, então você não precisa nem perder seu tempo com isso aqui. Agora, se você for uma pessoa que é um investidor, né, que está mais interessado na oportunidade e menos no produto em si, né, que eu acho que é uma visão mais realista, né, porque quando você entra no mercado de ações, você tem que você tem que ser uma pessoa mais racional um pouquinho, porque às vezes se ater ao produto é um erro, né, porque com frequência as empresas elas fazem o marketing de forma que não está atrelado com a performance real. Então tem que tomar um cuidado muito grande com isso. Então, se você não for esse tipo de pessoa, se você for o tipo de pessoa que realmente está aqui para investir, que você realmente quer ver números, quer ver dados, o que a gente tira dessas informações aqui? A Apple ela vem performando melhor que o mercado, não é sempre, mas se você for o tipo de pessoa que, né, compra na baixa e vende na alta,
e quando o mercado começa a cair, vende. Então, no final das contas, você vai ter a oportunidade de ter um rendimento, uma performance, o seu portfólio, tendo a Apple lá, pode ter uma performance melhor do que a do mercado consistentemente. Porém, se você for o tipo de pessoa que compra e deixa no seu portfólio e não vende, só vai vender quando for aposentar, a Apple ela oferece uma volatilidade maior do que a do mercado e não necessariamente é interessante. Se você for comparar ela com o setor de tecnologia, você vai ver que aqui já fica ainda mais claro que a Apple não necessariamente é um bom investimento. Não que ela não seja um bom investimento, né, por si, mas há claramente outras opções melhores se você quiser investir no setor de tecnologia. Por quê? Porque o setor de tecnologia vem crescendo e vem tendo rendimentos parecidos com o da Apple, né? A Apple e o setor estão parecidos, porém a volatilidade é menor. Então você diminui o risco e aumenta o benefício. Dependendo da época que você pegar, por exemplo, se você for pegar o ano passado, a Apple estava, né, com performance inferior ao do setor. E aí, se você for comparar, se você for o tipo de pessoa que só quer investir numa empresa gigante para ter certeza de que ela nunca vai quebrar e você nunca vai perder seu dinheiro, aí nesse caso a Apple realmente ela tá melhor, apesar da volatilidade. Então depende muito de como você quer investir. E agora a gente vai passar, né, por algumas perguntas. Gostaria que vocês tentassem resolver. Num outro vídeo eu vou passar vou passar as respostas, as sugestões de resposta, alguns comentários. Então por agora eu gostaria que vocês só, né, olhassem esse slide, tentassem resolver, e eu vou voltar nisso num vídeo posterior. Aí vocês comparam o que vocês tiverem, né, como resposta com o que eu vou sugerir e eu vou comentar depois. Então vou passar por isso aqui agora. Então o que realmente é importante aqui? O que é realmente importante, né, que vocês guardem, que vocês tenham em mente, é que as ETFs, né, especificamente as ETFs, os fundos tipo ETFs, eles te dão acesso, né, a uma cesta, né, de estoques, e você também pode usar isso para poder acessar, né, como commodities, como outras securities estão performando, né, no mercado. Então, por exemplo, se você for uma pessoa que investe no Brasil, apesar de que eu sugiro que você comece a investir nos Estados Unidos, mas vamos supor que você invista no mercado de ação brasileiro e você tem ações da Petrobras. É do seu interesse saber como que o petróleo, né, como que o valor do óleo está. E uma forma de ver isso é usando uma ETF que tem como na sua cesta como principal security na cesta óleo cru, né? Então, por exemplo, a gente pode fazer isso rapidamente. Deixa eu voltar aqui. ETF Crude Oil. Aí clica no primeiro link, que geralmente a gente pode usar esse aqui porque é maior. E a gente vem, a gente pode comparar com o mercado. Então a gente está vendo, né, como é que o valor do óleo vem, né, ao longo dos anos. A gente está vendo que esse ano foi terrível, né, porque as pessoas não estão se movimentando, então realmente vai cair muito, caiu muito, né, por conta disso. Vai estar se recuperando agora. Mas enfim, esse tipo de informação é muito fácil de ter usando essa ferramenta, né, das ETFs. Como eu falei antes, né, o mercado de ações tem ações e essas ações têm 4 fatores, né, são 4 coisas principais, né, que você tem que levar em consideração. A gente vai aprender sobre outras coisas que são também muito importantes, mas são mais detalhes, né? Isso aqui é o grosso, é o mais importante, que é o valor de mercado da empresa, o setor em que ela está inserido,
venda e lucro. Lembrar também que o mercado ele vai para cima ou vai para baixo, dependendo de crescimento, né, o potencial de crescimento. Isso se aplica, obviamente, às ações. Se uma ação de uma empresa específica, né, se você acredita, né, que essa empresa vai crescer, o potencial do valor da ação crescer aumenta, enquanto que se o prospecto para aquela empresa for de parar de crescer ou crescer menos, possivelmente o valor do estoque, né, da ação vai cair também. Isso aqui é muito importante, né? Entender quem são os líderes e quem são os retardatários, né? Os laggards. Esse conceito de líder e laggards, né? Líderes e retardatários, é muito importante, é muito usado no mercado de ações. Por exemplo, a gente viu sobre o mercado de ação nessa recuperação, né, da crise. A gente viu que o setor de tecnologia está liderando, é um líder, enquanto que o de finanças é um retardatário. Isso é muito importante. A gente não vai falar muito disso agora não, mas é muito, muito importante que vocês tenham isso em mente e o conceito bem entranhado mesmo, porque, por exemplo, no momento atual, o setor de tecnologia, apesar de estar liderando ainda, teve um crescimento muito grande já, desde o início, né, da recuperação dessa crise. Porém, outros setores, como o setor de finanças, o setor de hotelaria, de entretenimento, né, de modo geral, que envolve presença física das pessoas, esses setores, eles são retardatários. Por quê? Porque eles sofreram mais com o mercado, né, com a queda do mercado, e estão tendo uma dificuldade muito grande, né? Por exemplo, no setor aviário, né? Estão tendo uma dificuldade muito grande para se recuperar. Porém, eles obviamente vão se recuperar eventualmente. Então, eventualmente eles vão gerar uma oportunidade muito boa de investimento, porque eles estão num preço muito baixo, né? Não é correspondente ao valor de mercado real deles. Então, os investidores vão investir e vão levar o preço de volta ao valor real de mercado deles, ou seja, as ações vão crescer eventualmente, só que essa crescida ela vai começar no momento em que esses setores virem o fim do túnel, né? Quando tiver notícia boa para o futuro, esses setores vão começar a crescer. Por exemplo, o setor aviário já está começando a se recuperar, porque, né, alguns aeroportos estão abrindo, vários governos perdoaram dívida. Então, esse é um setor que, apesar de ter sido altamente afetado pela crise, né, no final das contas se tornaram retardatários na recuperação. Eles eventualmente, não necessariamente vão liderar, mas vão gerar oportunidades. Então, né, tenha em mente que não existe nada de bom ou de ruim em ser líder, nada de bom ou de ruim em ser retardatário. É tudo uma questão de oportunidade. Investir no líder na hora errada, né, depois que ele subiu muito, apesar de você estar investindo no líder, é um investimento ruim. Investir no retardatário enquanto ele ainda está caindo é um investimento ruim, porém se você investir quando ele está recuperando, é um investimento bom. Pode ser um investimento bom. E como a gente viu também nas empresas maiores que estão no mercado, elas ditam, né, comportamento do mercado, né, elas influenciam tanto que basicamente ditam se vai para cima, se vai para baixo. E uma coisa que vocês vão aprender com os exercícios é que a Dow Jones, é intrinsecamente um retardatário. Por quê? Porque o mercado de ação como um todo, ele tende a favorecer, né, os investidores tendem a favorecer compra e venda de empresas que têm um potencial de crescimento maior, ou seja, empresas de base tecnológica, biotecnologia, setores que têm o potencial de crescer mais. A Dow é uma lista de empresas que são empresas muito grandes, muito estabelecidas, antigas, então essas empresas crescem de forma muito lenta. Então esse é um motivo para a Dow ser intrinsecamente um retardatário. Outro motivo é que a Dow lista empresas que, de um modo geral, refletem melhor o mercado. Por quê? Porque
a média ponderada que é feito não é da mesma forma como é feito com, né, com S&P 500 e Nasdaq. Não é baseada em capitalização, mas sim, isso a gente pode voltar numa outra hora, mas é diferente, então é muito mais balanceado. A média é feita em relação ao valor, né, da ação em si, mas isso leva com questões históricas também, então a gente não vai entrar nisso agora não, mas a questão é que a Dow, ela é um indicativo, quando ela está para baixo ou está para cima, é um indicativo de como o mercado como um todo está se comportando. E como ela é um retardatário, quando ela começa a crescer, né, as empresas da Dow, quando elas começam a reagir ao mercado, né, e começam a crescer, isso geralmente é um sinal ruim para o mercado. A gente não vai discutir isso a fundo, né, para o mercado de ações de modo geral. A gente não vai discutir isso a fundo aqui agora. Eu só vou jogar na informação e depois a gente vai aprender isso com mais detalhe. Por exemplo, no presente momento, né, hoje, 5 de junho de 2020, a recuperação das empresas no setor de tecnologia já está estendido, né, já vem ocorrendo desde de abril. Então, a performance, né, já está chegando no limite. Chega um ponto também que, né, as empresas elas ficam com a valorização de mercado muito inflada. Então, elas tendem ou a estagnar, né, o investidor para de comprar, ou o investidor começa a vender e aí entra a Dow. Chega um ponto que ou o mercado cai, né, ou o mercado, né, fica numa estagnação, né, começa a flutuar e ir para o lado, ou ele cai. E o investidor, obviamente, não quer que o mercado caia. Então, dadas as circunstâncias, né, se as circunstâncias forem favoráveis para que o mercado não caia, o que o investidor, e aí no que eu digo para isso, quero dizer, vamos supor, né, não tem nada de muito ruim acontecendo com o mercado como um todo, né, que é o caso agora, o pior já passou, aparentemente. Então, é mais financeiro a questão agora. Então, o que o investidor faz? O investidor continua bullish, né, continua interessado em se manter no mercado, porém ele entende que essas empresas de tecnologia, elas já deram o que tinha que dar. Então, aí o que começa a acontecer agora? Começa a acontecer a rotação de mercado. O que seria a rotação de mercado? Os investidores eles começam a, né, vender ações que eles julgam que já, né, deu o que tinha que dar. A maioria delas são empresas de crescimento muito rápido na área de tecnologia, e começam a comprar ações de empresas que são mais estabelecidas, né, que ficaram para trás, né, as retardatárias, porque elas passam a ser a oportunidade do momento, né, porque elas uma hora elas vão ter que recuperar, essas empresas não vão para lugar nenhum. McDonald's, por exemplo, vai continuar existindo. Então elas passam a ser as empresas que geram oportunidade para o investidor depois que os líderes, né, tipo a indústria tecnológica, já deu o que tinha que dar. Então, assim, quando a Dow começa a crescer mais que... A gente pode dar uma olhada rápida nisso. Vamos ver aqui. Nasdaq. A gente vai comparar com a Dow. E aí, se a gente for pegar a gente vê que a distância, a Nasdaq está crescendo de forma muito mais, né, agressiva, e a Dow aqui nesse período ela ficou estagnada, mas a gente está vendo que nesse período aqui, ó, a partir do torno de maio, ela já está se recuperando. Então, ou seja, isso é um indício de que começou a haver rotação de mercado. A gente vai voltar nisso em outro momento, mas tenham isso em mente, que isso não necessariamente é bom para um investidor que tem um portfólio muito focado em empresas de alto crescimento. Então, quanto a vocês no próximo